Vamos dar continuidade à nossa explicação sobre a lei antifacção. A gente parou ali na pegadinha número 5, certo, pessoal? Em que falávamos sobre as características do crime, certo? De domínio social estruturado. É crime próprio, é crime. O artigo 2º de domínio social estruturado é um crime próprio, ao passo que o artigo 3º, que é o favorecimento ao domínio social estruturado, nós ainda veremos esse delito, é um crime comum. Então, para dominar, exercer o domínio efetivamente, você precisa ser participante de uma organização criminosa ultraviolenta, ou também denominada como facção criminosa. Para favorecer, basta que você favoreça, e aí não é necessária a qualidade especial do agente no crime próprio. Você não precisa ser integrante de uma organização criminosa ultraviolenta para, então, favorecê-la. Esse ponto é muito importante e provavelmente vai ser um dos pontos explorados na sua prova eventualmente, ok? Beleza. Pegadinha de número 6. O crime do artigo 2º é material, exigindo o efetivo domínio do território. Errado. É um crime formal, porque é desnecessário a consumação do resultado naturalístico, no mundo dos fatos, para que o crime se aperfeiçoe. Basta, portanto, a conduta. Alcançar o domínio efetivamente é mero exaurimento. Então, sempre pensa numa organização criminosa ultraviolenta que tem por finalidade exercer o domínio mediante a imposição de violência ou grave ameaça, nesse cenário, para, por exemplo, colocação de barricadas e impedir que a polícia realize operações em determinada localidade. Bom, neste caso, se a organização criminosa ultraviolenta efetivamente inserir as barreiras, impedir que a polícia faça suas operações, nós teremos a consumação do crime, certo? Nós teremos alcançaremos o resultado naturalístico. Só que, no entanto, se existe uma organização criminosa ultraviolenta, uma facção criminosa que existe de forma estável e permanente, mais de três ou mais pessoas, com essa finalidade específica, dentre outras, estamos pegando esse exemplo, mas ela não consegue impedir ou embaraçar a atuação policial nesse cenário de domínio social estruturado, ainda assim teremos o crime. Então é um crime formal. Não é necessário o resultado naturalístico, o exaurimento, ou seja, alcançar esse resultado é um exaurimento do crime, ou seja, o crime se exauriu, ele se aperfeiçoou de alguma maneira. Show de bola? Então, vamos lá. Pena, cúmulo material e as 11 majorantes. Paramos aqui, salvo engano, na última aula. A pena é de 20 a 40 anos. Nas provas mais incipientes que formos avaliando por aí, a gente provavelmente pode ter uma cobrança de pena. Não é comum, não é o ideal, mas provavelmente teremos uma cobrança de pena. Certamente teremos. Então, grave, 20 a 40 anos. Beleza. 20 a 40 anos. Aquele sem prejuízo não é enfeite na redação, né? Então, sem prejuízo, plena reclusão de 20 a 40 anos, sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, violência ou de outros crimes. É o que nós chamamos de cúmulo material obrigatório. Então, se o indivíduo ele pratica um delito de domínio social estruturado, mas ao mesmo tempo ele pratica outros delitos, ele vai responder pelo crime de domínio social estruturado nos termos do artigo 2º da lei antifacção, com cúmulo material obrigatório em relação aos delitos que ele praticar, que essa organização praticar. Vamos tomar como exemplo aqui, beleza? Ó, o exemplo, ataque do Novo Cangaço. Pensa aí, o Novo Cangaço chegou, ou uma organização ultraviolenta, uma facção criminosa, exerceu um domínio territorial em uma determinada cidade do interior. Mediante esse domínio, eles realizaram crimes, naquele momento, de roubo majorado e latrocínio, na forma do artigo 157 do Código Penal, bem como explosão, dano, incêndio e porte de arma para explodir caixas fortes, caixas de uma determinada agência bancária. Então, eles praticaram apenas o artigo 2º, inciso 5 da lei antifacção? Não. Há o cúmulo material obrigatório. Então, eles responderão por artigo 2, artigo 2º, inciso 5, com cúmulo material obrigatório de roubo majorado e latrocínio, bem como outros crimes, no caso, a explosão, o dano, o incêndio, o porte de arma. Então, esse cúmulo material obrigatório exige que as penas
por ocasião da sentença penal condenatória, sejam absolutamente somadas para, então, se aperfeiçoar a sentença penal mediante esse cúmulo material. E aí sim, você vai definir o regime de cumprimento de pena, que normalmente vai ser o regime fechado, em razão de que só o domínio social estruturado já tem a pena de 20 a 40 anos. Supondo que o domínio social estruturado, por exemplo, viesse com essa finalidade do novo cangaço de fazer os ataques a essa cidade do interior, mas por alguma razão eles não conseguissem. Não fizeram roubo. Se conseguir comprovar na investigação que existe esse domínio social estruturado com a mera intenção de praticar esse roubo majorado ao latrocínio, explosão, dano, incêndio, então, nesse caso, você já teria o aperfeiçoamento da organização ultraviolenta. Isso porque a efetiva prática dos crimes, como nós vimos, é mero exaurimento. Bom, beleza. Show. Pegadinha de número 7. Aplica-se o princípio da conjunção, absorvendo-se os crimes meio pelo domínio social estruturado. Isso aqui é típico de prova. Errado. Então, não há crime meio. Qual que é o crime meio? É o crime utilizado para atingir o crime fim. Nós chamamos de princípio da conjunção ou da absorção. Eu utilizo, mediante uma determinada conduta, necessariamente eu passo por um crime ali para poder alcançar o resultado. Esses resultados, que no caso aqui nós teríamos o roubo, o latrocínio, a explosão, o dano, o porte de arma, eles seriam absorvidos pelo domínio social estruturado. Não é o caso, porque a própria norma diz que há um cúmulo material obrigatório. Beleza? Ok, vamos lá. As majorantes do parágrafo 1º, uma fração única de 2/3 ao dobro. A intenção inicial era que isso aqui fosse uma qualificadora, mas depois o Congresso Nacional passou como uma causa de aumento de pena de 2/3 ao dobro. Aqui basta a mera leitura, não há muito o que nós explicarmos aqui. Talvez eu chamaria atenção para vocês do aumento de pena de 2/3 ao dobro no inciso 3 aqui. Se o crime de domínio social estruturado é praticado mediante violência ou grave ameaça contra magistrado, promotor de justiça, agentes do 144, ou seja, policiais de forma geral, policiais institucionais, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou vulnerável, ou envolvimento ou coação ou aliciamento desses. Então, supondo que numa organização ultraviolenta, esses indivíduos utilizam de aviõezinhos, de pessoas, de menores de idade, para passar a informação de quando a polícia está subindo a comunidade, de quando a polícia estiver distante. Ou se utiliza de agentes do Estado, por exemplo, para praticar o crime de domínio social estruturado. Teremos, então, uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro. Como que eu vou saber se é 2/3 ao dobro? Não importa. Por enquanto, só saiba que é essa fração de pena. Quem vai modular isso aqui, 2/3 ao dobro, é o próprio juiz no momento da sentença penal condenatória. Esse inciso 4 também é interessante, né? Conexão com outras organizações criminosas ultraviolentas. Cuidado, princípio da taxatividade. Não é conexão com outras organizações criminosas, ponto. É com outras organizações criminosas ultraviolentas. Então são facções que têm conexões entre si. Não se trata aqui de uma conexão com uma ORCRIM comum, da 12.850. É uma ORCRIM ultraviolenta com outra ORCRIM ultraviolenta. Isso aqui é pegadinha de prova. Também o inciso 7, com emprego de arma de fogo de uso proibido, de uso restrito ou proibido, explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Vamos ver depois se há alguma incompatibilidade, caso essa ORCRIM também esteja praticando crime de domínio social estruturado mediante o uso de arma de fogo. A gente imputa ali crime do Estatuto do Desarmamento, a gente utiliza somente a causa de aumento de pena, há um conflito aparente de leis no tempo, né? Veremos isso aí depois. Ok? E no restante, talvez seria interessante também o inciso 11 em razão do uso de drones, principalmente nós temos visto nas guerras aí, certo? Então, emprego de drones, vantes, vigilância eletrônica sofisticada, nós já temos visto algumas facções criminosas utilizando-se de drones
para poder exercer o domínio social estruturado, contra-inteligência, interferência em comunicações, criptografia avançada e recursos tecnológicos similares. Então, hoje, as organizações criminosas ultraviolentas ou facções criminosas não são como antes, né, mera reunião de pessoas para praticar aquele tráfico de formiguinha. Elas estão cada vez mais avançadas, utilizando-se logística, utilizando-se de inteligência, de treinamento físico militar. Então, hoje, as organizações criminosas ultraviolentas, essa lei foi pensada muito aí em relação a esse tipo de delito, embora não impeça a existência de uma crime ultraviolenta em interiores, mas nesse tipo de delito foi mais pensado para as grandes capitais, São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, ok? Então, pegadinhas número 8, 9 e 10 aqui. Inciso 1. O líder responde mesmo sem praticar o ato de execução. A banca pode exigir de você que o líder ele precisa praticar o ato de execução, aqui ó, no inciso 1. Então, mesmo que ele não tenha praticado atos materiais de execução, a liderança da crime ultraviolenta irá responder pelo crime com a fração de 2/3 ao dobro, com aumento de pena. O inciso 8 também. Repare nos verbos permitir e consentir. Não é preciso recrutar ativamente o adolescente. Basta que o consentimento do adolescente para que ele se associe a essa crime ultraviolenta, ainda que de forma eventual ou ocasional. Ou seja, nesse ponto aqui, o que o legislador quer dizer para você? Se houver a participação de uma criança ou adolescente, ainda que ele não esteja de forma estável e permanente integrado naquela organização criminosa, você vai ter uma pena maior de 2/3 ao dobro, porque você está influenciando o adolescente a participar da organização criminosa. A fração é 2/3 ao dobro, tá? Cuidado que a banca pode colocar 1/6 a 2/3, 1/3 até a metade, enfim. É a mesma fração para os 11 incisos. Ok, então. Os parágrafos 4º a 9º e as polêmicas mais interessantes aí que a gente pode ter questionamento em prova. O artigo 2º, parágrafo 4º da lei de antifacção, ele diz o seguinte: os crimes previstos neste artigo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança e livramento condicional. Nós sabemos que anistia, graça e indulto são espécies de perdão concedidos aí pelo legislador por uma questão de política criminal. A fiança é você arbitrar a fiança ali para aquele indivíduo, para que aquele indivíduo foi preso. Tem a liberdade provisória sem fiança, é uma medida de contracautela para garantir as custas do processo, garantir que aquele indivíduo não vá se evadir, enfim. E o livramento condicional já é um benefício da execução penal, concedido pelo juiz da execução penal, desde que cumprido determinados requisitos. Só que se o indivíduo pratica o crime de domínio social estruturado, ele não poderá usufruir, de anistia, de graça ou de indulto. Lembra? Talvez você vai aí saber do indulto natalino. Todo final de ano tem um decreto do presidente da República que diz que, em determinados contextos aqui, eu vou ter uma redução de pena ou eu vou ter extinção da punibilidade, a redução de pena de pessoas que praticaram crimes em determinados contextos. É o chamado indulto. Normalmente é um indulto natalino, que acontece ao final do ano. Quem praticar crimes no contexto da crime ultraviolenta, seja o domínio social estruturado, seja o favorecimento ao domínio, não poderá usufruir do indulto. Já é uma vedação em abstrato, ou seja, já retira essa possibilidade de fixação, de concessão de anistia, graça, indulto ou fixação de fiança ou concessão de livramento condicional. Então repare que não está aqui progressão de regime e liberdade provisória sem fiança. Isso aqui é uma pegadinha malandra. A lei veda a fiança, mas não a liberdade provisória em si. E ela não veda também a progressão de regime, porque ela existe, está prevista na lei de execução penal. Agora, os percentuais na lei de execução penal para esse tipo de crime são muito mais elevados. Mas tudo bem, significa que é vedado? Não é vedado. Então a banca pode escrever: os crimes previstos nesse artigo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, progressão de regime e liberdade provisória. Não. Nesse caso, a lei veda a fiança, mas você pode ter um indivíduo que foi preso preventivamente, por exemplo, pelo crime de domínio social estruturado ou favorecimento ao domínio, mas que tem a liberdade provisória porque por alguma razão o juiz entendeu que não era mais necessária a sua constrição cautelar, a sua prisão preventiva. Ok? Crime obstáculo, o dispositivo mais interessante e dogmático da lei. Por que dogmático? Né? Porque ele é mais verticalizado no que diz respeito ao direito penal. Veja bem, aquele que praticar atos preparatórios,
com propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas tipificadas neste artigo. Qual artigo, pessoal? Artigo 2º. Estamos ainda dentro do crime de domínio social estruturado. Artigo 2º. Estará sujeito à pena do crime consumado, que é de 20 a 40 anos, reduzida de 1/3 até a metade. Então, pare para você entender. O iter criminis, ele é composto, ou seja, o caminho do crime, por alguns atos. Você tem a cogitação, você tem a preparação, você tem a consumação, o exaurimento, e alguns doutrinadores inserem outras etapas. Os atos preparatórios, segundo a doutrina penal, eles são, em regra e tradicionalmente, impuníveis. Então, preparar um ato, né? Então, se eu tenho a intenção de ceifar a vida de outro, e aí eu compro uma arma, eu compro uma faca, eu compro uma corrente, eu compro uma algema, beleza. Atos preparatórios são punidos pelo direito penal? Em regra, a resposta é negativa, salvo se eles caracterizarem crimes autônomos. Então, se eu tenho, por exemplo, a intenção de adquirir uma arma de fogo porque eu quero ceifar a vida do meu desafeto, esse ato preparatório, se a minha arma for ilegal, eu posso responder pelo porte ou pela posse de arma de fogo, ainda que eu não venha a consumar o crime de homicídio. Porque o ato preparatório, nesse caso, que é o porte ou posse de arma de fogo de uma arma não registrada, é crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Só que neste caso aqui, no artigo 2º, parágrafo 5º, se eu realizo atos preparatórios para praticar o crime de domínio social estruturado, que eu tenho a intenção, a mera intenção, o meu propósito inequívoco de consumar, já responderei pela pena do crime consumado com uma redução de 1/3 até a metade. Ou seja, pela regra do artigo 14 do Código Penal, o ato preparatório ele não é punível. Foi o que nós dissemos. Só que o legislador rompeu com isso. É um fenômeno que nós chamamos de antecipação da tutela penal. Eu antecipo a tutela penal para um momento imediatamente anterior à prática do verbo nuclear do tipo. A prática do núcleo do tipo penal previsto no artigo 2º. Então eu criminalizo atos preparatórios. Então aqui o legislador rompeu, ele tipificou uma forma autônoma na fase preparatória do iter criminis. É o que a doutrina chama de crime de obstáculo. Pode aparecer essa expressão na sua prova também. Ou antecipação da tutela penal, ou antecipação drástica da tutela penal, que tem por finalidade a punição do agente numa fase mais embrionária, ou seja, numa fase inicial do iter criminis, do caminho do crime, para evitar a lesão. Então, se eu estou punindo atos preparatórios, a minha intenção é evitar a lesão ao bem jurídico tutelado, que será a ordem pública, a incolumidade das pessoas, etc. Então, o crime obstáculo visa ter a finalidade de impedir que o indivíduo efetivamente venha a praticar o crime. Então, já nos atos preparatórios, com a intenção de evitar o mal maior ao bem jurídico tutelado, eu já vou permitir que a incidência da lei penal alcance aquele indivíduo para possibilitar a punição do mesmo. Correto? Consequência prática que a banca pode explorar. Não se exige um ato de execução. Então, no iter criminis, nós dissemos, eu tenho uma cogitação, onde eu estou apenas mentalizando, eu estou pensando em praticar um crime. Isso aqui é impunível, porque eu não posso punir pensamentos, eu não tenho como exteriorizar o meu pensamento para que ele possa, no mundo dos fatos, gerar algum resultado e, nesse contexto, ser punido. A preparação, ela já é punível, mas lembre-se, aqui ela é punível. Em regra e tradicionalmente, ela será impunível, desde que não se caracterize um crime autônomo ou que a lei, conforme o artigo 2º, parágrafo 5º, já venha a antecipar a tutela penal. A execução é onde eu já realizo a prática do crime e a consumação é onde eu consigo o meu resultado e eu tenho a possibilidade de aplicação da pena integral. Então, veja, para atos preparatórios no contexto da ORCRIM ultraviolenta, eu tenho a pena do crime consumado reduzida de 1/3 até a metade. Só que exige o propósito inequívoco de consumar. Em termos de direito probatório, você pode perguntar, mas Hélio, como que eu provo isso? Provar isso é complicado, mas uma coisa é o direito penal, outra coisa é o direito probatório, o direito processual penal. Como isso vai ser provado? Como isso vai ser provado? Como isso vai ser provado? Já é uma questão de direito processual penal. Pegadinha 12,
a redução é de 1/3 até a metade. Isso aqui costuma cair, tá bom? Redução de 1/3 até a metade. Então, eu vou pegar de 20 a 40 anos e vou aplicar um redutor de 1/3 até a metade. Isso é o juiz que vai fazer. Então, não é 1/6 a 1/3, nem 1/3 a 2/3, é requisito, e o requisito é propósito inequívoco. Se não tiver o propósito inequívoco de consumar, a vontade de consumar o ato de domínio social estruturado, ainda que eu mantenha apenas os atos preparatórios, o que é o propósito inequívoco? Se eu não fosse punido antes, eu teria praticado o crime de domínio social estruturado. Por isso, propósito inequívoco de consumar. Tá? Não é uma tentativa, não pode confundir o crime de obstáculo com a tentativa, que a tentativa é a execução, uma vez que, iniciado o crime, o delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza. Aí nós temos uma divergência doutrinária, né? É uma crítica, basicamente, do direito internacional dos direitos humanos e também da doutrina constitucionalista e de alguns penalistas também. Eles dizem que não é uma técnica muito democrática antecipar a tutela penal se o bem jurídico, que no caso nós temos a incolumidade pública, a incolumidade das pessoas, se o bem jurídico não sofreu perigo, eu tenho ofensa ao princípio da lesividade, que sustenta que somente é possível a imposição da lei penal se há lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Essa corrente, ela critica e sustenta tratar-se de uma exceção ao artigo 14 do Código Penal e foi construída por opção de política criminal. Política criminal é o quê? É entendermos como funciona o crime e como aplicaremos essa lei de uma forma mais incisiva ou menos incisiva para reprimir a criminalidade. Então, essa opção ela foi feita por política criminal e não por uma necessidade do tipo penal, uma necessidade dogmática, uma necessidade que a própria lei exige ou que a própria conduta exige. Essa corrente crítica, ela defende que a lei responde que o legislador é livre para eleger crime de obstáculos, como já fez outros diplomas, e que a gravidade do domínio territorial estruturado justifica a antecipação. Então nós temos duas correntes, né? Certo? Então eu tenho ali uma corrente que não concorda com os crimes de obstáculo, porque a antecipação da tutela penal não seria uma ofensa ao bem jurídico tutelado, e uma segunda corrente que defende que a lei pode sim punir crimes de obstáculo desde que haja previsão legal, porque a punição de um ato preparatório também dialoga com outros direitos e garantias fundamentais, principalmente o direito da sociedade. Ok? Isso aqui serve mais talvez para uma redação, uma prova discursiva, mas é bom saber, pode cair em prova objetiva também. Vedação, auxílio reclusão. Isso aqui gerou polêmica pra caramba, né? É um ponto extremamente importante para nós. Artigo 2º, parágrafo 6º. Fica vedada a concessão de auxílio reclusão, previsto lá no artigo 80 da Lei 8.213, perdão, aos dependentes do segurado que estiver preso cautelarmente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão do cometimento dos crimes previstos neste artigo. Olha só, isso aqui é problemático porque, beleza, o cara praticou, integra uma ORCRIM ultraviolenta. Algumas pessoas estão criticando esse artigo porque ele fere o princípio da intranscendência da pena. O fato de um indivíduo estar preso, auxílio reclusão, ele não vai para o suspeito, para o condenado, para o indivíduo que está preso. Ele vai para os dependentes. Só que os dependentes, se não tiverem correlação com a prática do crime de domínio social estruturado, se eles não forem integrantes ou coniventes ou cientes, ainda que não se prove, com a ORCRIM ultraviolenta, serão penalizados por um crime que não cometeram. Neste caso, este é o grande problema aqui. Este é o grande crítica doutrinária. Para fins de prova, fica com a lei seca. É vedado auxílio reclusão aos dependentes do segurado. E o ponto mais importante, o cara precisa estar sentenciado de forma definitiva, com trânsito em julgado. Sentença definitiva é aquela a qual não cabe mais recurso. O indivíduo precisa estar preso definitivamente, condenado definitivamente para que se vede o auxílio reclusão? Não. Se por acaso ele foi preso em flagrante, o delegado pediu a conversão do flagrante em preventivo e o juiz concedeu, já pode se aplicar o artigo 2º, parágrafo 6º, impedindo a concessão de auxílio reclusão aos dependentes. Quem são os dependentes? Filho, esposa, enfim, todo mundo que dependia daquele cara ali, ok? E, no caso de pena privativa de liberdade, regime fechado ou semiaberto, porque no regime aberto não vem ao caso.
Então, por que isso é problemático? Porque a punição ela sai do infrator e atinge quem, em regra, não tem culpa pelo fato, a família. Os argumentos da crítica, então, em ordem de força. Como eu disse, primeiro, princípio da intranscendência da pena, lá no artigo 5º, 45 da Constituição Federal e também no artigo 5.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, aquele que não praticou o crime não pode ser punido pelos efeitos deletérios que o crime ocasionou na sociedade. É claro que isso aqui, pessoal, é direito penal nu e cru, né? Nós estamos falando de uma vedação em abstrato. Quando a gente veda em abstrato a concessão do auxílio reclusão, concorde você ou não, politicamente ou não, como eu sempre digo, não há viés ideológico na nossa aula, independentemente do lado, concorde você ou não com o auxílio reclusão, o que você precisa saber é que para acertar a questão de prova é saber a redação literal do artigo 2º, parágrafo 6º, ponto. Outro ponto que é mais importante que você saiba é que as críticas doutrinárias a este dispositivo, que na verdade todo benefício que ele é vedado em abstrato, ou seja, é vedado na lei sem fazer qualquer distinção, ou seja, sem fazer a distinção se os dependentes sabiam, tinham ciência de que aquele indivíduo que foi preso integrava o maior crime ultraviolenta, recebe críticas doutrinárias. Isso é um fato, tá bom? Isso é um fato. Não é muito típico aqui dessa lei. É específico de qualquer lei que vede algum benefício normativo, de forma normativa, sem fazer uma distinção. Assento constitucional do benefício. O auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso 4 da Constituição Federal. Suprimi-lo por lei ordinária é, no mínimo, discutível. E proteção à família. O artigo 226 da Constituição Federal determina a proteção da família, certo? Como uma instituição prevista na própria Constituição Federal. O artigo 23 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o artigo 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e em breve síntese, eles convergem ao dizer que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Suponha exemplificativamente que esse indivíduo ele praticou o crime de domínio social estruturado, ele estava integrado numa organização ultraviolenta, executando pessoas, ceifando a vida de pessoas, utilizando-se daquela estrutura para impedir a persecução penal por parte do Estado, exercendo o domínio estrutural em uma determinada localidade, mas a família, que é de outro estado, por exemplo, não sabia de nada. Para a família, ele era um empresário muito bem sucedido. Suponha que isso aconteça. E aí esse indivíduo é preso preventivamente e a família, de certo modo, não pode receber o auxílio reclusão. E suponha que, nesse contexto, todo o patrimônio desse indivíduo ele foi restringido, ele foi constrito pelas medidas cautelares reais. Ao mesmo tempo em que o Ministério Público fez a denúncia, ele pediu também que todos os bens desse indivíduo fossem sequestrados, ou seja, fossem constritos. Então a família ficou sem nada. A família que nada sabia não receberá um benefício para se manter nesse cenário? É um tanto quanto discutível sobre o aspecto jurídico penal, ok? Independentemente de você concordar ou não por razões políticas. Então, conceito que caiu e vai voltar. Cuidado. Prisionização, tá? Prisionização, né? Não é prisionalização. Prisionização. Prisionização, não é prisionalização. Então, prisionização secundária. Esse é um argumento muito interessante que pode aparecer na sua prova objetiva ou discursiva. É o processo pelo qual familiares e amigos da pessoa que foi presa acabam incorporando normas, rotinas e estigmas do sistema prisional às próprias vidas, como se cumprissem uma pena junto com o cara. Esse conceito foi formulado pela socióloga Megan Comfort em 2003. Nas palavras dela, por exemplo, o simples ato de entrar como um visitante no estabelecimento prisional sujeita a mulher, por exemplo, que tem um companheiro preso, a um processo de prisionização secundária. É uma versão mais fraca, mas ainda assim persuasiva, de adaptação para elaborar regras, a vigilância centralizada e a limitação corporal que dirige as vidas de criminosos enclausurados. Juridicamente, é evidência prática, empírica, que o princípio da intranscendência ele falhou. Né? Nós temos aí também uns precedentes recentes, um precedente especificamente recente do Supremo Tribunal Federal sobre revistas íntimas. Né? Em regra e tradicionalmente, as revistas íntimas...
As revistas íntimas nos presídios, elas são vedadas. Houve a imposição de um prazo de 180 dias para adequação, compra de scanner corporal e outros objetos que possam permitir a verificação se aquele indivíduo que está visitando preso, ele não está com droga, armas, objetos, instrumentos ou papéis, enfim, né? E nesse caso, o Supremo ele falou assim, olha, não é permitida a revista íntima. Mas, se a pessoa autorizar, ok, desde que também feita preferencialmente por profissionais de saúde do mesmo gênero da pessoa que será revistada. Em caso de pessoa menor de idade, a revista íntima ela é substituída pela revista invertida, que vai ser feita naquela pessoa a quem está sendo visitada, a quem irá se visitar. Isso é também aí algo complementar para nós, quando a gente fala de prisionização secundária, ok? Já caiu na prova da FCC, né? A prisionização secundária decorre, dentre outros fatores, da mediação estatal das relações entre familiares, ou seja, é o Estado intervindo na relação entre a família de uma maneira negativa. Professor, não entendi. Quando você veda o auxílio reclusão para a família, em abstrato, você está praticamente permitindo ou impondo parte dessa penalidade que foi aplicada ao indivíduo à própria família. Você está impedindo de receber um benefício previdenciário que talvez nem fosse ser requerido em razão unicamente de que o indivíduo foi preso por um crime, embora muito bárbaro, a família pode não ter correlação com isso. Isso aqui que eu estou falando para vocês não estão defendendo nenhum ponto de vista, eu estou explicando quais são os pontos de vista e de que maneira eles podem aparecer para vocês. Beleza. Tá? Então a vedação aqui, ó, pegadinha 13, alcança regime fechado e semiaberto. E também a prisão cautelar. Então a banca ela vai restringir só o fechado, por exemplo, ou só o semiaberto. Então a mesma crítica ela se aplica ao artigo 30 da lei, que repete a vedação de forma autônoma. Show? Outro ponto bem interessante aqui. Presídio federal, varas colegiadas e prisão preventiva. Vamos lá. No parágrafo 7º, ele diz o seguinte: as pessoas condenadas ou cautelarmente custodiadas por esses crimes, previstos no artigo 2º, domínio social estruturado, sempre que houver indícios concretos de que exerçam liderança, chefia ou integrem núcleo de comando. Então, veja bem, é liderança, chefia ou integrem um núcleo de comando. Não é qualquer componente da Orcrim ultraviolenta. Eu posso ser um componente da Orcrim ultraviolenta, mas não integrar nem liderança, nem chefia, nem núcleo de comando. E nesses caras cumprirão obrigatoriamente a pena ou a custódia em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Beleza? Conforme a lei 11.671 de 2008, que prevê os presídios de segurança máxima. Então, 3 palavras que são importantes. Obrigatoriamente, tem que ter indícios concretos e cautelarmente custodiadas. Essas pessoas estão em prisão cautelar, são prisão temporária ou prisão preventiva, né? Aquela prisão que não decorre do trânsito em julgado ainda. Homicídio conexo vai para a vala criminal colegiada, que já é uma das maiores polêmicas da lei antifacção. Então, qual que é o problema? Você já sabe da regra geral. O tribunal do júri ele tem competência absoluta porque decorre de uma norma constitucional do artigo 5º, inciso 38, a linha D, que menciona que os crimes contra a vida serão, em especial o homicídio, serão julgados pelo tribunal do júri. Beleza. Se houver conexão entre crimes comuns e crimes previstos, crimes contra a vida, que serão julgados pelo tribunal do júri, o júri vai atrair todos aqueles crimes e o juiz do tribunal do júri vai julgar tudo. Isso significa que, se eu tenho exemplificativamente um crime de homicídio ligado com o crime de ocultação de cadáver, o júri vai julgar os 2 crimes. Só que nesse caso, se eu tenho um crime de domínio social estruturado com o crime de homicídio, o crime de homicídio vai separar, vai ser julgado por um juízo colegiado, enquanto o crime de domínio social estruturado permanecerá pelo juízo comum. Veja bem. O que a lei antifacção fez? Ela criou uma exceção. E a crítica a essa exceção é justamente porque você não poderia tirar o homicídio, os crimes contra a vida, o homicídio especificamente, para outro juízo colegiado, uma vara criminal colegiada composta de 3 juízes, porque você está afrontando a soberania do júri.
O crime de homicídio é o crime contra a vida por excelência, e ele deve ser julgado pelo tribunal do júri, pelos seus pares, pelo indivíduos que compõem a sociedade. Isso estaria malferindo uma cláusula do artigo 5º da Constituição Federal, segundo críticas. E então os homicídios consumados ou tentados, cometidos por membros de facção, grupo paramilitar ou milícia privada, quando conexos aos crimes do artigo 2º, quando conexos, serão julgados pelas varas criminais colegiadas previstas no artigo 1º-A da Lei 12.694 de 2012. E o artigo 38 da lei alterou também o CPP, por isso que eu falo, essa lei vai despencar para todo mundo, porque não é somente a lei antifacção, ela alterou a LEP, ela alterou o Código de Processo Penal, ela alterou o Código Penal, ela alterou muita coisa. Então hoje o CPP, com a nova redação, ele diz o seguinte, ó: no concurso entre a competência de júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, salvo nos casos de homicídios cometidos por membros de ORCRIM ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada ou a sua tentativa, na forma do artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então a lei antifacção, no artigo 2º, parágrafo 8º, ela determina os homicídios cometidos por membros de ORCRIM ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada ou sua tentativa, quando conexos aos crimes a que refere esse artigo, serão julgados pelas varas criminais colegiadas. O que é uma vara criminal colegiada? É um colegiado de 3 juízes que é formado pelo Tribunal de Justiça para julgar determinados crimes. Qual que é essa ideia? É a pulverizar, diluir a responsabilidade. Você tem um sigilo relativo, porque se julgar organizações criminosas, facções criminosas, pode ser custoso, pode ser gerar um risco de vida ao juiz enquanto autoridade que impõe a pena. Quando você cria varas criminais colegiadas e 3 juízes estão assinando aquela sentença, você dilui a responsabilidade. Deixa de ser perigoso? Não. Mas as varas criminais colegiadas foram criadas justamente para julgar esse tipo de delito. Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque nesse contexto, a norma ela simplesmente cria uma vara criminal colegiada, onde existirão os juízes naturais para julgar, só que a diferença é que elas serão aplicadas, esse tipo de julgamento, por vara criminal colegiada, será aplicado para crimes graves. Então, um conceito aqui, anonimato decisório relativo. É o efeito protetivo gerado quando a decisão passa a ser tomada pelo órgão colegiado, 3 juízes, em vez de um juiz singular. Então, o cara que pratica o crime de domínio social estruturado, na forma do artigo 2º, juntamente com o homicídio, ao invés dele ser julgado pelo juiz do tribunal do júri lá da sua comarca do interior, por exemplo, ele será julgado, o homicídio será julgado pelo juiz colegiado. Então, isso serve para blindar o magistrado de ameaças proferidas contra o crime organizado. Isso é o entendimento de Rogério Sanches Cunha. E por que relativo? Porque não há uma ocultação da identidade dos julgadores. A sentença ela não vai ser assinada 100% em anônimo. A proteção ela vem da diluição da responsabilidade individual. Quando eu tenho mais juízes assinando aquela sentença, aquelas decisões, o indivíduo fica com, pelo menos teoricamente, ele tem um fator maior, mais complicador para saber quem que assinou e quem que decretou a prisão preventiva, quem que decretou a minha prisão, quem que me condenou. Então a facção tem mais dificuldade para isolar um juiz como o único responsável por aquela condenação. Aí você pode falar, professor, beleza. Só que, se é uma facção criminosa e normalmente esses caras não têm nada a perder, eles podem matar os 3 juízes. Podem. Só que é uma forma que a norma, que a lei penal, que a lei processual viu de garantir um anonimato relativo, porque você não pode suprimir o nome do juiz, você tem que saber por quem você está sendo julgado. Isso é um direito fundamental do suspeito, né? Então, beleza. Pegadinha número 14, anonimato decisório relativo não é anonimato de identidade, é diluição de responsabilidade. A banca pode afirmar que os juízes têm os nomes ocultados na sentença, o que é uma inverdade. E sobre o parágrafo 8º, né, a parte da doutrina sustenta que o parágrafo 8º, ele incorre num vício de inconstitucionalidade material, porque ele viola a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes contra a vida. Não seria possível, segundo Rogério Sanches, por lei ordinária, estabelecer uma exceção à competência absoluta do Tribunal do Júri, fundada na simples natureza da organizada da criminalidade ou na conexão com outros delitos.
Então é uma crítica mais garantista e fala de ofensa a uma cláusula pétrea. Enxerga uma cláusula pétrea no artigo 5º, inciso 38, que prevê a competência do tribunal do júri para julgar crimes contra a vida, e se vê ali uma ofensa a uma cláusula pétrea, beleza? Eis aí um entendimento que pode ser cobrado na sua prova. E lembrando, se você está fazendo prova para Ministério Público, se você está fazendo prova para delegados, fazendo prova da polícia, para a polícia, às vezes a depender do cenário, o entendimento a ser adotado tem que ser adequado com a sua carreira. Se você está prestando prova para uma defensoria pública, por exemplo, você vai sustentar, de certo modo, que há uma inconstitucionalidade material, sim. É assim que o jogo é jogado. Você tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Não é porque a lei existe que as interpretações não vão ser levadas a efeitos pelos órgãos. A defensoria vai enxergar aqui de um jeito, o juiz de outro, o delegado de outro, os policiais de outro, o promotor de outro. Então você tem que estar adequado à linha de raciocínio jurídico que mais seja adequada à sua carreira, tá bom? Por isso que a gente traz tudo aqui. Então, beleza. Para parte da doutrina, então, é uma adoção do direito penal do inimigo, ou seja, segundo lá Gunter e Jacobs, direito penal do inimigo seria aquele direito penal aplicado, direito penal do inimigo e direito penal do cidadão. Direito penal do cidadão para aquele indivíduo que praticou crimes menos graves, que merece uma segunda chance, onde você vai aplicar o devido processo legal e etc. Já o direito penal do inimigo seria para crimes mais graves, crimes de grandes organizações criminosas, tráficos de armas, terrorismo, onde você vai aplicar um processo penal mais célere, reduzindo algumas garantias fundamentais e processuais. Em razão desse cenário, nessa busca da eficiência da persecução penal, a Abracrim ela já questionou esse dispositivo em ação direta de inconstitucionalidade no STF, obviamente, só que ainda não temos julgamento nem decisão cautelar até o fechamento dessa aula. Se houver alguma alteração, aviso. A defesa da constitucionalidade, por outro lado, se sustenta que a competência do tribunal do júri é para crime doloso contra a vida em si e que a lei apenas disciplinou uma regra de conexão, uma matéria infraconstitucional de competência do legislador ordinário. Então, não haveria, para essa segunda corrente, um problema de constitucionalidade nesse dispositivo, porque uma regra de conexão lá do artigo 78 do Código de Processo Penal poderia ser perfeitamente alterada. Ok? Nos demoramos mais um tempo nessa parte, porque essa parte pode cair para você, e é interessante que você saiba bastante sobre ela. Aqui é tranquilo, ok? Tranquilo. Parágrafo 9º do artigo 2º diz que a prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Vou deixar aqui para vocês, mas basicamente é o seguinte. O Supremo ele já reconheceu há um certo tempo que não há possibilidade de você decretar a prisão preventiva ex lege, ou seja, pelo simples fato de que ela está prevista na lei, ou prisão automática. O indivíduo praticou um crime, um latrocínio extremamente grave. Provavelmente ele vai ser preso preventivamente? Provavelmente. Mas essa prisão é automática? Negativo. Alguém tem que solicitar essa prisão, ou representar ou requerer por ela. O delegado representa pela prisão preventiva e o Ministério Público requer a prisão preventiva, conforme o caso. E o juiz ele tem que dar a decisão da prisão preventiva. Então ele não pode decretar de ofício, sem provocação. Mas eu já vi uma exceção que se o juiz decretar a prisão preventiva sem requerimento ou representação e o Ministério Público for lá representar depois, o vício fica convalidado. Show. Existe precedente sobre isso. Mas eu também vi que se eu representar por uma medida cautelar diversa da prisão e o juiz decretar a prisão preventiva, também eu não teria uma decretação da prisão preventiva de ofício, porque ele foi provocado. Show, também temos esse precedente. Mas não é o caso aqui. O artigo 2º, parágrafo 9º, ele dá a entender, na visão de alguns, que a mera prática do artigo 2º, domínio social estruturado, seria suficiente para que o indivíduo fosse preso. Então, uma vez que ele foi conduzido à audiência de custódia por integrar uma organização criminosa ultraviolenta, ele já sairia de lá preso. Não é o caso, porque esse artigo 2º, parágrafo 9º, ele deve ser compatibilizado com o artigo 282, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, que inclusive também foi alterado, artigo 313, em algumas causas que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então, o problema
constitucional enxergado por alguns nesse caso é que a liberdade no Estado Democrático de Direito é regra e não exceção, conforme artigo 5º, inciso 57. O STF já reconheceu a vedação em abstrato, ou seja, pela própria lei, de prisão provisória automática, porque viola a presunção de inocência. Você tem que demonstrar para aquele indivíduo, mas o crime é muito grave, ele chacinou, ele fez um monte de coisa dentro do contexto do domínio social estruturado. Ok, então você vai demonstrar nos fatos e na fundamentação jurídica que é necessário, adequado e proporcional em sentido estrito, que a proibição da proteção deficiente será violada caso aquele indivíduo permaneça solto em sociedade. Você vai ter que provar a ofensa à garantia da ordem pública, por mais que já esteja provada no contexto da prática do crime, você tem que provar no papel que aquele indivíduo, se solto, voltará a delinquir, ou que ele já tem um histórico criminal muito extenso. Você também precisa provar um dos artigos, dos requisitos, perdão, do artigo 313 do Código Penal, como, por exemplo, pena máxima superior a 4 anos. Aqui nós já teríamos, né, porque a pena é em abstrato de 20 a 40 anos. Você também teria que provar que há insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, se eu simplesmente impor a esse indivíduo que ele compareça em juízo para justificar as suas atividades, ou uma monitoração eletrônica não vai ser suficiente, porque ele vai continuar praticando crime. Então eu tenho que comprovar a gravidade concreta do delito para o juiz, a fim de que ele venha a decretar essa prisão preventiva, e eu preciso demonstrar também a contemporaneidade, que o meu pedido, que a minha representação, que o meu requerimento de prisão preventiva demonstre que os fatos são contemporâneos ao pedido. Ou seja, o indivíduo foi preso ontem, ele praticou o crime ontem, então eu vou pedir a representação hoje, nessa semana, para que não passe muito tempo e que o decurso do tempo torne fraca a minha representação. Isso tudo precisa ser fundamentado. Fala assim, caraca, professor, então dá trabalho, né? Exatamente. E é por isso que eu falo tanto no Instagram, às vezes, do apagão das canetas. Daqueles colegas, sejam delegados, juízes, promotores, com máximo respeito às instituições, utilizando aqui da minha liberdade de cátedra, eu não estou fazendo crítica a nenhuma instituição A, B, C ou D, eu estou falando da magistratura, de membros da magistratura, de membros do Poder Judiciário, de membros da polícia, de maneira geral, e não são todos, porque nós temos bons colegas de trabalho, mas que não fornecem a decisão necessária e adequada para manter aquele indivíduo preso, quando a lei já te dá o substrato suficiente para que você faça. Então o problema não é que a lei é leve, que a lei é benéfica. O problema é que nós estamos em falta, e isso é preocupante, de profissionais que não detêm a competência necessária para manter esses indivíduos presos. Como já dizia aquela frase, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas a omissão dos bons. Então, no mesmo sentido, Rogério Sanches diz: embora a vinculação à estrutura de uma organização criminosa ultraviolenta revele, em regra, risco concreto à reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, podendo legitimamente a decretação da prisão preventiva como medida necessária e proporcional, tal conclusão deve sempre decorrer de fundamentação idônea, ou seja, demonstrar no papel que isso tem que acontecer. Ancorada nas circunstâncias do caso concreto, sendo incompatível com o sistema constitucional e convencional, ou seja, com os tratados de direitos humanos, qualquer previsão de prisão automática. Em prova, vai na lei seca. O parágrafo 9º é o que diz a lei. Então, se cair para você que a prática dos crimes previstos no artigo é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva, beleza, você tem que marcar correta. Agora, se a questão te direcionar segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, com base no artigo 2º, parágrafo 9º, então a questão já está abrindo outras possibilidades, você tem que avaliar qual alternativa vai ser melhor de marcar, ok? Então, em prova de doutrina, como a Defensoria Pública, ou onde te perguntam doutrina ou jurisprudência, a resposta é a incompatibilidade da prisão automática em razão de ofensa à presunção de inocência. Então, diferencia. Às vezes a questão vai te dar, nos termos da lei, ou segundo a doutrina majoritária, ou segundo a jurisprudência, ou segundo a melhor doutrina. Mas se falar assim, nos termos da lei de antifacção, ou a mera prática do crime de domínio social estruturado autoriza a prisão preventiva. Você pode marcar como correta, mas saiba que existe uma controvérsia, uma divergência nesse cenário todo aí, ok?
Show de bola. Vamos prosseguindo aqui. O artigo 3º é o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, com pena de 12 a 20 anos e multa. Então, se o artigo 2º pune quem executa o domínio, o artigo 3º pune quem sustenta essa estrutura. Então, o artigo 3º ele veio para punir, possibilitar a punição daquelas pessoas que, por alguma razão, fornecem uma rede de apoio a uma organização criminosa ultraviolenta, uma facção criminosa ou uma milícia, um grupo paramilitar. Então veja bem os incisos. Promover ou fundar facção, grupo paramilitar ou milícia privada, a eles aderir, assim como apoiá-los em qualquer forma. Quais são os núcleos do tipo aqui? Promover, fundar, aderir ou apoiar. Tá escrito integrar aqui? Não. Ah, mas se o cara integrar a organização ultraviolenta, então ele vai cair lá no artigo 2º. Cuidado com isso aqui que é pegadinha de prova. Aqui é promover, fundar, aderir ou apoiar. Mas aderir não significa integrar? Não, negativo. Aderir significa que eu comungo, que eu estou aderindo, que eu concordo com a prática dos crimes levados a efeito por aquela organização criminosa ultraviolenta. Mas não significa que eu integro. A lei não tem palavras inúteis. Distribuir ou tornar disponível ao público material que componha mensagem com intenção de incitar outrem a cometer o ato do artigo 2º, que é o crime de domínio social estruturado. É distribuir ou tornar disponível. Adquirir, importar, exportar, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo ou arma de fogo para a prática do ato do artigo 2º. Imagine que você tem uma casa, um indivíduo tem uma casa, e aquela facção criminosa começa a estocar entorpecentes e armas dentro daquela residência. O fato de ceder o seu bem imóvel para uma organização criminosa ultraviolenta significa que você está auxiliando, dando uma estrutura logística para que aquela organização criminosa ultraviolenta venha se perpetuar, venha praticar os crimes. Utilizar local ou bem aqui é qualquer bem, móvel ou imóvel. Pode ser um carro? Pode. De quem tenha propriedade ou posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize para cometer o ato do artigo 2º. Fornecer informações em apoio à facção, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique o ato do artigo 2º. Alegar falsamente pertencer à facção com o fim de obter qualquer tipo de vantagem ou intimidar terceiro. Alegar falsamente. Aqui é uma espécie de autoacusação falsa de maneira especial. O indivíduo aqui ele se alega pertencer a uma facção criminosa, ele diz, a partir de hoje quem manda aqui é a facção tal, sem mesmo pertencer. Mas com o fim de quê? Obter vantagem ou de intimidar terceiros. Então veja que, diferentemente do artigo 2º da lei antifacção, o artigo 3º ele tipifica o delito de favorecimento ao domínio social estruturado. São incisos que favorecem, promovem, sustentam, distribuem materiais, disponibilizam bens, móveis ou imóveis, para uso e gozo daquela organização ultraviolenta, fornece informações, apoio ou alega falsamente pertencer. Ok? Então essa é uma arquitetura de 3 níveis. Segundo Rogério Sanches Cunha, o artigo 3º, que é o favorecimento ao domínio social estruturado, ele revela uma arquitetura normativa, ou seja, um tipo penal que se estrutura em 3 níveis. Primeiro, ele tem um núcleo do tipo amplo, que é o inciso 1, que engloba tanto a participação estrutural quanto o apoio em sentido amplo. Ele também tem hipóteses exemplificativas de apoio nos incisos 2 ao inciso 5, que densifica essa cláusula geral do inciso 1. E um terceiro ponto é uma figura autônoma voltada à repressão de falsa invocação de pertencimento como instrumento de vantagem ou intimidação de uma determinada população. O indivíduo ele não participa daquela facção. Às vezes os caras nem conhecem ele, mas ele faz isso para intimidar ou para obter vantagem. Isso é punido por quê? Porque ele seria punido se ele não faz parte da facção e não tem interesse em pertencer. Porque quando ele faz isso, ele fortalece o sentimento de pertencimento da facção àquela localidade ou sociedade onde ela está inserida. Ok? Então, a anatomia do artigo 3º para que você entenda melhor. Então, não esqueça, o artigo 2º prevê a prática do domínio social estruturado. O artigo 3º prevê a prática do crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Então, ao passo que o artigo 2º eu estou integrando e praticando os atos executórios ou preparatórios
relativo à organização ultraviolenta. No artigo 3º, eu estarei favorecendo, permitindo a perpetuação da prática do crime de organização, do crime de favorecimento do domínio social estruturado, do crime de domínio social estruturado. No artigo 3º, que é o crime de favorecimento, eu estou favorecendo a perpetuação, a existência daquela organização criminosa ultraviolenta. Essa é a grande diferença aí. Isso é interessante saber, ok? Vamos lá. Então, quem é o sujeito ativo? É um crime comum. Se no artigo 2º eu preciso ser integrante, ou seja, é um crime próprio, no artigo 3º qualquer pessoa pode integrar. Sujeito passivo é a coletividade, crime vago, já falamos sobre isso. Elemento subjetivo é o dolo com especial fim de agir, principalmente nos incisos 2, que eu tenho a intenção de incitar alguém a praticar atos previstos no artigo 2º, que é no crime de domínio social estruturado. No inciso 3, no inciso 3 eu também tenho uma finalidade especial, que é a finalidade de praticar os atos do artigo 2º, olha, adquirir, importar ou exportar, preparar ou produzir ou manter arma de fogo ou material explosivo para a prática do artigo 2º. E se o indivíduo tem em casa várias armas, ele é um colecionador, essas armas são ilegais, mas ele não tem a finalidade de praticar o ato de domínio social estruturado. Artigo 2º, ele simplesmente vai responder por crimes previstos na Lei 10.826, crimes da Lei de Armas e outros porventura existentes, mas ele não vai responder por integrar uma organização ultraviolenta. Então, vê como você tem que tipificar na sua prática, no seu dia a dia prático, você tem que tipificar de maneira adequada, você não incorrer em erro lá na frente, e ver como que na sua prova você tem que prestar atenção no que você está marcando ou no que você está escrevendo, para que você não incorra em erro, não incorra em pegadinha. Essa lei aqui, para o concurseiro, é um prato cheio nesse ponto, ok? E no inciso 6, o elemento especial é obter vantagem ou intimidar. Tranquilo também. Consumação também é um crime formal, basta praticar qualquer núcleo do tipo. Não se exige a prática do artigo 2º. Então quer dizer que se eu estou favorecendo o domínio social, na forma do artigo 3º, eu já estou praticando o crime, não sendo necessário que venha a se consumar qualquer ato do artigo 2º e seus incisos. Perfeito. Crime formal é desnecessário o resultado naturalístico. Então, a mera vinculação funcional, estrutural ou suporte prestado já configura o delito. Também o tipo misto alternativo, plurinuclear, porque se eu praticar vários desses incisos aqui no mesmo contexto fático, eu terei apenas um crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Isso aí é básico do direito penal também, ok? Perfeito. Caminhando para o fim da nossa parte aqui, para a gente continuar depois, os dois pontos que rendem uma questão aí, ó. Artigo inciso 6, a carteirada da facção, que é isso aqui, ó, inciso 6. O sujeito, ele não é da facção, mas ele diz que é para extorquir alguém, um comerciante, ou tomar um ponto. Então ele responde por favorecimento. E olha a pena, 12 a 20 anos, só porque ele falou que pertencia. E é um dos incisos mais originais e mais cobráveis da lei, por isso que é mais fácil de você acertar. Então o exemplo é aqui, ó, com o fim de obter qualquer tipo de vantagem. Então ele chega na determinada comunidade e fala, ó, a partir de hoje quem domina é a facção X, e eu como integrante, eu sou o cabeça, eu quero que vocês me deem 10% todo mês de todo o lucro que vocês tiverem aqui na região. Senão, a cobra vai fumar. Aí o cara fala isso. Está praticando o crime do artigo 3º, inciso 6 da lei antifacção. Inciso 2. Quem o especial fim de agir protege? A exigência de a intenção de incitar é uma válvula para proteger a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. O jornalista ou pesquisador que divulga informações sobre facções, sem propósito de incitar, ele não pratica crime. Fala, professor, mas é óbvio pós-Constituição de 1988. Mas se você analisar a história do Brasil, né, ali principalmente na Era Vargas, você vai ver que não era tão óbvio assim. Então a lei ela veio justamente porque, por exemplo, estamos aqui falando da lei antifacção. O fato de eu estar ministrando para vocês uma aula, ou se eu fosse um jornalista e estivesse difundindo informações sobre facções criminosas, significa que eu estaria incitando alguém a criar uma facção criminosa ou algo do tipo? Negativo. Eu apenas estou prestando informações com aspecto, com fundamento na liberdade de cátedra e o jornalista na sua liberdade de imprensa. Basicamente isso.
Então isso veio para proteger de fato essas pessoas que realizam um trabalho jornalístico, ok? Impedindo perseguições e o desvirtuamento da lei. A lei ela não quer punir jornalista, ela não quer punir quem está prestando informação, quem está dando aula. Ela quer punir o cara que está lá exercendo o domínio social estruturado ou favorecendo o domínio de fato, se utilizando dessa estrutura da organização ultraviolenta para praticar esse delito. É isso que a lei busca punir, busca possibilitar a punição. Então, norma remissiva com parágrafo único. Artigo 3º, parágrafo único, diz o seguinte: aplicam-se aos crimes previstos neste artigo as disposições previstas nos parágrafos 4º a 8º do artigo 2º dessa lei. Pensa, topograficamente, nós falamos aqui do crime de domínio social estruturado e seus incisos, depois falamos dos parágrafos, depois entramos no crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Aí vem o artigo 3º, parágrafo único, e diz: aplicam-se aos crimes de favorecimento ao domínio social estruturado os parágrafos 4º a 8º do artigo 2º. E o artigo 2º, ele cria o crime de domínio social estruturado. Mas, na próxima parte, eu explicarei para vocês o que isso significa. Por enquanto, eu fico por aqui. Meu muito obrigado. Espero que estas aulas, essa sequência de aulas sobre a lei antifacção esteja sendo muito frutífera, muito produtiva para vocês, principalmente para revisar de maneira qualitativa, sem você perder tanto tempo fazendo a leitura integral da lei, porque a mera leitura integral da lei te deixa escapar algumas divergências, alguns questionamentos que são muito importantes para acertar a questão de prova e também para o seu dia a dia como futuro policial ou futuro membra de carreiras jurídicas. Beleza? A gente se vê na próxima parte, na parte 4, detonando a lei antifacção. Brasil, tamo junto!